Olá, prezados BRs espalhados por esse país de tamanho colossal. Bem-vindos ao canal Brasil no Espaço. Hoje vamos começar a explorar algumas ideias que podem vir a ser apresentadas ao Congresso Nacional, às autoridades que estão à frente da indústria espacial em nosso país. O canal Brasil no Espaço visa isso, tornar a área espacial uma política de Estado em nosso país, ou seja, prevista em nossa Constituição. Independente de quem seja o presidente da República, o programa espacial irá continuar de forma autônoma e com recursos próprios. Você sabia que no Brasil as loterias são reguladas por lei e que parte do valor arrecadado com as apostas é destinada a prêmio e outras partes é dividida em diversas áreas sociais para o nosso país? De cada R$1 que você joga na loteria, quando você vai fazer ali uma fezinha ou de repente uma Mega Sena da virada, cerca de 43% do total arrecadado é destinado para o pagamento do prêmio. O restante vai para outros programas sociais do governo, como a Seguridade Social, a educação, o esporte, a segurança pública, a cultura e administração e custeio da própria Loteria Federal. Pensem comigo, uma loteria no Brasil só é possível e só é viável fazer todas essas coisas devido à sua enorme população. Nosso país está entre os 5 países mais populosos do mundo. E para você jogar na loteria, você não precisa ser rico nem muito pobre. Qualquer pessoa pode jogar. E pensar que quando você joga, existe a possibilidade de você ter a chance de mudar de vida, e mesmo que você não consiga fazer isso, você também está ajudando o seu país. Em países menores, até mesmo de primeiro mundo, como por exemplo Reino Unido, Holanda, Suíça, esses países fazem parte da Agência Espacial Europeia, e boa parte do financiamento que eles destinam para esses programas da própria agência europeia vem, por exemplo, no caso do Reino Unido, da loteria, das apostas em loterias e demais jogos que são liberados naquele país. É claro que, por esses países já serem países ricos, desenvolvidos, com um estado de bem-estar já bem desenvolvido, os países, por exemplo, nórdicos, têm altas cargas tributárias, mas têm serviços gratuitos como educação, saúde, segurança pública, tudo de muita qualidade. No nosso caso, isso não ocorre. Portanto, a loteria é uma maneira que o governo tem de se capitalizar para contribuir com esses programas sociais que amenizam a diferença de renda, a diferença social em nosso país, o chamado índice de Gini. Agora, imagine uma proposta como essa voltada para a indústria espacial, semelhante ao que os europeus já praticam. Imagine uma loteria onde a cada aposta de R$5, R$3 seja destinado diretamente ao programa espacial brasileiro e os 2 restantes componham prêmios para os vencedores. Esse tipo de iniciativa não apenas fomentaria o desenvolvimento científico e tecnológico de nosso país, mas também ofereceria aos apostadores a chance de ganhar prêmios atrativos. O Brasil possui uma população estimada de cerca de 212 milhões de pessoas. É um mercado gigantesco. Todas as empresas do mundo querem vender no Brasil. As loterias são extremamente populares em nosso país. Em 2022, os brasileiros destinaram cerca de 23,2 bilhões a diversas modalidades de apostas, um aumento de 25,6% em relação ao ano de 2021, estabelecendo um recorde. É por isso que todos os anos a gente vê que a Mega Sena da virada sempre extrapola o recorde de ganho. Além disso, as pesquisas indicam que 47% dos brasileiros participam regularmente de jogos de loteria, evidenciando a profunda inserção dessa prática cultural nacional. Agora, vamos para o contexto. Considerando a popularidade das loterias no Brasil, a implementação de uma loteria espacial
poderia gerar recursos significativos para o programa espacial brasileiro. Por exemplo, se 10% dos apostadores atuais participassem dessa nova modalidade com uma aposta semanal de apenas R$ 5, nós teríamos uma arrecadação semanal de 50 milhões de reais, sendo que 30 milhões seriam destinados por semana ao programa espacial brasileiro e uma arrecadação anual de 1,56 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, a Agência Espacial Brasileira conta com um recurso de apenas 168 milhões de reais por ano. Isso na área espacial é praticamente nada. Tem pequenas redes de supermercado que faturam isso em uma semana, em um mês. Para isso foi criado a Alada. Eu tenho analisado os comentários das pessoas e muitos chamam a Alada como uma estatal ou cabide de emprego, essas coisas. Mas eu já fiz um vídeo específico sobre a Alada e sua configuração jurídica. A Alada ela tem uma configuração diferente da Agência Espacial Brasileira. A Agência Espacial Brasileira é uma autarquia vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Portanto, ela é subordinada, ela é limitada pelo Ministério, pela pasta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Já a Alada é uma empresa pública. A Alada ela pode contratar e demitir. Ela não tem concursos públicos para você ser da Alada. Para você participar da Alada, pelo menos nesse primeiro momento onde ela está se formando, você tem que ser ou da Força Aérea Brasileira, ou do quadro da Agência Espacial Brasileira, ou do quadro do Instituto de Pesquisas Espaciais Brasileiras, enfim, dos institutos onde a mão de obra será cedida para a Alada. E eu presumo que a Agência Espacial Brasileira será extinta daqui a mais um tempo. Agora, retornando aqui para a nossa proposta, esse montante representa um incremento substancial no orçamento destinado às atividades espaciais, possibilitando avanços em pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, lançamento de satélite, entre outras iniciativas que estão no papel, que estão na mente dos empreendedores brasileiros, na mente também dos militares brasileiros. Empresas como Embraer, como MacD, como Ancaer, como a Avibras, dentre outras startups que temos por aí, que necessitam do apoio público, necessitam do apoio governamental. Pois, como eu frisei, nenhum país do mundo toca uma indústria espacial sem a participação do Estado, nem mesmo os Estados Unidos. A SpaceX só existe porque existiu antes a NASA, e a NASA continua a existir apesar da SpaceX. Portanto, não existe como você ter uma empresa espacial 100% privada, pois a exploração do espaço é de competência da União. E na Conferência Internacional, a exploração do espaço é de uso internacional. Ninguém pode reivindicar eu sou dono do espaço sideral, por mais poder econômico ou militar que tenha. Agora, vamos aqui para os benefícios. O engajamento do público, que é o que eu chamo de cultura, a cultura espacial no nosso país. Somos um país gigantesco, com cada região ou cada estado tendo suas culturas, seus hábitos, seu sotaque, sua diversidade. Todos nós gostamos de futebol, alguns de carnaval. Que tal também termos uma cultura espacial no nosso país? Uma loteria como essa, acessível, qualquer pessoa, mesmo que mais humilde financeiramente que seja, ela saber que contribuiu para que um foguete gigantesco subisse um dia. E como eu costumo dizer, comemorarmos como se fosse um gol da seleção brasileira. Ou então, comemorarmos como os indianos que comemoram cada vez que uma missão espacial deles dê certo. E olha que é um país também gigantesco, com 1,5 bilhões de habitantes e com 5 Brasis de pobreza. A destinação clara dos recursos fortaleceria a confiança dos apostadores na aplicação dos fundos, sabendo que estão contribuindo para o progresso do país. Afinal de contas, quando você vai jogar na loteria, eu tenho quase que certeza que muitos nem sabem que o dinheiro é destinado para essas coisas. Para pagamento de aposentados,
pagamento da educação, da saúde e por aí vai. Não vamos entrar aqui no mérito da má gestão dos recursos públicos. Eu reconheço isso, realmente é o que mais falta em nosso país, é gerir os recursos de maneira correta, de maneira ética, de maneira honesta. Mas temos que ter isso uma prática mental constante em nosso cotidiano. Futuramente eu vou fazer um vídeo sobre o chamado complexo de vira-lata. Talvez você já deve ter escutado falar. Isso parece até uma piada, mas não é uma piada. É uma coisa extremamente séria, devastadora na sua vida e mais ainda no nosso país. A propaganda, o marketing que o governo faz, como ele anuncia a Mega Sena da virada, a mesma coisa seria para a loteria espacial. Sem falar que, diferentemente das outras loterias, que é controlada no caso pela Caixa Econômica Federal, em conjunto com o Ministério da Fazenda, a loteria espacial poderia ter a participação também da Força Aérea Brasileira, como também uma entidade interessada e também fiscalizadora dos recursos, ou seja, envolve mais atores de nossa sociedade do que uma loteria comum qualquer. Portanto, com base em iniciativas como fizeram o Reino Unido, como faz a Suíça, como faz a Holanda e tudo mais, que não precisaram abrir mão de seu estado de bem-estar social, mas que tem uma indústria espacial em conjunto, robusta, contribuindo para a humanidade. A mesma coisa o Brasil, uma população gigantesca, somada a vários países europeus. Portanto, como eu costumo dizer aqui, deixe seu comentário construtivo, deixe a sua ideia aí embaixo. Peço também aos ouvintes que não toquem em assuntos políticos. A Brasil Espaço não tem ligação com partido político, com ideologia política, com político A, B, C, D, não. Não interessa isso pra gente. Pois se a gente pensasse assim, se desistisse de apresentar uma lei ao Congresso porque o partido A, B ou C, D está no poder, então, prezados BRs, a lei da ficha limpa, a lei de crimes hediondos, que foram iniciativas populares, que foram levadas ao Congresso e viraram lei hoje, nunca teriam saído do papel. As pessoas que tiveram essa iniciativa poderiam ter escutado essas sugestões de fracasso, de pequeneza. Olha, não vai dar certo. Olha, o Congresso não vai aprovar. Olha, o Congresso é tudo corrupto, eles não vão querer ser presos. Não pense assim. Todo país, toda a população tem desafios. Sobretudo países como o nosso, ocidentais, democracias, onde há centenas de pessoas opinando. E a opinião não é para gerar uma guerra, uma discórdia. O objetivo é chegar a um consenso. É por isso que a China avança tão rápido. Porque lá é uma ditadura unipartidária. Então o Ocidente não tem como acompanhar a China. O que a gente leva aqui anos para tomar uma decisão, eles tomam em um mês. Então volto a frisar, precisamos do apoio de vocês. Precisamos de seu like, de sua contribuição aí embaixo. Eu falo de contribuição, de crítica, já estamos cheios de escutar. Isso está o tempo todo na televisão. Isso está o tempo todo nas conversas com as pessoas. Brevemente teremos um site com centenas de serviços, produtos e serviços, muitos gratuitos para a população, para provar, para não só para as pessoas que apoiam a ideia, para a população, mas também para as pessoas que estão à frente de nosso país. E sim, nós queremos ser um país grande. Sim, nós queremos ser um país de pessoas que pensam grande. Vou trazer aqui novas ideias e como proposta de lei eu preciso apresentar um projeto mostrando a viabilidade, mostrando o passo a passo, enfim, tudo o que a nossa Constituição exige para a apresentação de uma proposta de lei. Portanto, seja bem-vindo, compartilhe, meu muito obrigado e até o próximo vídeo, até a próxima ideia.